Olá pessoal, Glender Matemática, Geometria Espacial, esferas. Tem o formato de uma bola de futebol, uma bola de sinuca. Normalmente, quando está oca, a gente fala bola. O raio é o parâmetro para tudo, metade do diâmetro. Olha aqui, o segmento que vai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, no interior da figura, chama-se diâmetro. Tem dois raios. Então, o raio é o segmento que parte da superfície, de um ponto da superfície, e vai até o centro da figura. Na esfera, para calcular a área da superfície, essa parte aqui, ó, que envolve a figura, você tem 4 multiplicado por π vezes raio elevado ao quadrado. O volume é o espaço ocupado em centímetros cúbicos, metro cúbico, decímetro cúbico. Sabemos que um decímetro cúbico é 1 litro e 1 centímetro cúbico, 1 ml. Então, esse espaço ocupado é calculado por 4/3 vezes π vezes raio elevado ao cubo. Olha que legal, que fácil! Uma esfera com raio 10 centímetros. Vamos calcular a área da superfície e também o volume ocupado por essa figura. Gente, olha que tranquilidade! Qual que é a área da superfície de uma esfera? 4 multiplicado por π vezes raio ao quadrado. O raio é 10 centímetros. Só o raio é o parâmetro para cálculo. Tranquilo demais. Então, 4 vezes π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 4, 400. Então, fica 400 π centímetros quadrados de área da superfície, o envolto da figura. E o espaço ocupado? 4/3 vezes π vezes raio ao cubo. Ou 4 multiplicado por π vezes raio ao cubo, o que der dividido por 3. Mesma coisa. Achamos o quê? 4 vezes π vezes 10 elevado à terceira potência. 10 elevado à terceira potência é 1000. 1000 vezes 4, 4000. Então, o que fica? 4000 vezes π sobre 3 centímetros cúbicos. Vamos falar de alguns elementos da esfera. O primeiro deles é o equador, que divide a esfera em duas partes iguais. Cada parte chama-se hemisfério. Hemisfério superior, hemisfério inferior. Hemisfério norte, hemisfério sul. Já viram no globo? É isso aí. Aqui nós temos o quê? Esse corte formando o círculo. Esse círculo formado aí chama-se equador. E qualquer outro círculo pertencente à esfera paralelo ao equador, nós chamamos de paralelo. Já falei o nome, né? Nós temos na esfera um polo aqui, na parte superior, e outro na parte inferior, introduzindo o segmento na parte superior, no polo, de maneira que saia do outro, e passando esse segmento pelo centro da esfera, nós chamamos de eixo. O meridiano é uma circunferência que passa pelos polos de maneira vertical, assim, ó. Olha, gente, a partir de um ângulo de abertura no centro da esfera, temos a projeção de um fuso esférico e também uma cunha esférica. O fuso vai determinar a área na superfície. Só essa parte amarela lá, ó. E a cunha esférica vai determinar a fatia da esfera. Tem um volume. Para calcular a área do fuso, alfa, que é a abertura do centro da esfera, sobre 360 vezes
4πr², que é a área total de toda a superfície. Para calcular o volume da cunha, dessa parte aí, dessa fatia que você está vendo, alfa 360 avos vezes 4/3 π vezes raio elevado ao cubo. Temos também, pessoal, você pode observar, a calota esférica. A partir de um paralelo ao equador, você obtém uma calota, essa parte verdezinha aí, ó. Olha aí, pessoal, olha a esfera. Lá nós temos uma calota esférica azul. E o círculo da calota, o círculo maior da calota, é um paralelo de raio minúsculo valendo 8 centímetros. Você tem o raio maiúsculo, ou seja, o raio da esfera valendo 10, porque o exercício disse que o diâmetro da esfera é 20. Observe que naquele triângulo retângulo formado, nós temos x, que é a distância do centro do paralelo até o centro da esfera. Então, nós temos a hipotenusa desse triângulo valendo 10, um cateto valendo 8 e o outro cateto valendo x. A altura da calota H mais x me dá um raio 10, o raio da esfera. Então, por teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, nós temos que x vai valer 6 centímetros. 6 centímetros x mais a altura H da calota tem que ser o raio da esfera. Qual é a altura da calota? 4 centímetros. Que massa! Olha que legal este exercício envolvendo um cilindro e uma esfera. O raio da base do cilindro e também o raio da esfera tem o mesmo valor, vale 10 centímetros. Perguntou o seguinte: para que o cilindro e a esfera tenham o mesmo volume, qual deve ser a altura H do cilindro? Para resolver esse tipo de problema, você tem que igualar os volumes. Os volumes não têm que ser iguais. Então, iguale os volumes. O volume da esfera é 4/3 π vezes raio ao cubo. O volume do cilindro, π vezes raio ao quadrado, vezes altura. Ao fazer isto, você vai cortar π com π. Simplifica também, cortando 10 elevado à segunda potência de cada lado. E você vai observar no final, 4 vezes 10 sobre 3 igual à altura desse cilindro. É isso aí. Temos exercícios semelhantes no PET. Tá tranquilo, estou aqui, contem comigo.